Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta processual, né, aqui pelo Instagram da ESA, nosso projeto aí de toda semana trazer um processualista para tratar de temas relevantes de processo civil. Hoje teremos... tá vendo aqui se ela já entrou. Hoje teremos a doutora Caroline Somerson Talk. Aí eu vou ver com ela se eu tô falando o nome dela corretamente. E ela vai tratar de aspectos relevantes, né, e práticos envolvendo propriedade intelectual, industrial e processo civil, que é um tema que nós duas gostamos muito, né, e atuamos, né, na prática. Ela como magistrada, eu como advogada. Tô aguardando aqui a doutora Caroline entrar para já convidar ela aqui para o nosso vídeo ao vivo. Bom, como vocês sabem, né, todas as quartas a gente tem um calendário processual, um evento assim agendado, né, aqui no Instagram da ESA. Eu, o Mazola, estamos sempre aqui, né, com algum convidado, né, da matéria né, da área de processo civil, para tratar de algum tema prático e com relevância, né, na atividade da advocacia. Tô só aguardando que ela entrar, enquanto isso, pra gente iniciar aqui a nossa live de hoje. Deixa eu conferir aqui se ela entrou pra gente iniciar a nossa live de hoje. Tô até mandando aqui uma mensagem pra ela, pra gente começar logo. Aqui. Ela entrou aqui. Eu vou convidá-la aqui para participar do nosso vídeo ao vivo. Certinho. Enviar. Demora um pouquinho, mas daqui a pouquinho vai. Ela já deve estar aqui aceitando o convite para a gente iniciar a nossa live de hoje, tratando de temas polêmicos aí envolvendo propriedade industrial e processo civil, né, que estão sendo decididos aí pelo STJ e pelos nossos tribunais. Caroline, você recebeu a minha solicitação? Eu não sei se de repente é algum problema aqui meu de conexão para enviar a solicitação do vídeo ao vivo. Agora foi. Bom dia. Olá, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Tudo ótimo. Todos me Olha, ouvem bem? sim, te ouço bem, te vejo bem, a conexão tá ótima. Eu E acho que eu estou antes num de lugar mais... com uma luz ruim, né? Porque eu estou perto da janela aqui, mas a luz está meio em cima de mim, mas vai ser o jeito. Não, mas tá ótimo, eu tô te vendo super bem. E acho que todo mundo aqui, o pessoal pode até se manifestar aqui, quem já tá aqui com a gente. Bom, Caroline, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito de você ter aceito esse nosso convite, né, meu e do Mazola, para participar aqui da live da nossa quarta processual. É um projeto que a gente tem um grande carinho, que a gente vem desenvolvendo aí desde 2019, sempre com processalistas importantes aqui tratando de temas
que são temas práticos na advocacia. Então, para a gente é uma grande alegria ter você aqui hoje conosco. Então, queria Obrigada, assim, agradecer a Natália. sua Eu que pronta. agradeço. Ah, Eu adoro o PI, adoro o processo, então para mim é um prazer estar aqui. a gente chegou num tema aí que é super, né, de interesse, que a gente lida, né? Você trabalhou também na prática como magistrada, eu como advogada, então acho que vai ser uma live muito interessante aí com temas, com discussões atuais, né? Que estão aí de PI e processo que estão nos nossos tribunais. Então, feito esse agradecimento, né, da sua pronta aceitação do convite, né, muito gentilmente, eu vou só te apresentar aqui, que é uma liturgia mínima que a gente faz aqui nas nossas partes processuais. Agora, Caroline, você me corrige se eu estiver errada, tá? Se eu falar seu nome errado. É Caroline Sanderson Talk, tá certo? Certo. Já falou Caroline, né? A maioria fala Carolina, então já começou bem. Bom, a Caroline é juíza federal e juiz auxiliar do STF, mestre em Direito Público pela UERJ, e vai falar com a gente hoje sobre propriedade industrial e processo, aspectos relevantes e práticos, né, entre as duas áreas. Isso aí. Eu continuo lotada, né, na vara de propriedade que tem especialização em propriedade intelectual, lá da Justiça Federal do Rio. E eu estou agora convocada para o STF, mas é uma convocação, né? Então eu posso voltar em breve. E aí é um tema que eu fico acompanhando, porque, inclusive, no STF teve o julgamento da ADI 5529, né, das patentes, então eu tive sorte de ter esse julgamento lá enquanto eu estava lá. Então, continuei ainda trabalhando com a propriedade industrial. Ah, legal. E, bom, já dando início aí, né, mais especificamente aos temas, eu vou te passar então a palavra para essas considerações iniciais aí, para a gente começar aí o bate-bola. Tá. Assim, por que a propriedade industrial está na Justiça Federal, né? Por que a gente discute isso? Exclusivamente porque tem o INPI no polo passivo ou no polo ativo, mas na maior parte das vezes é no polo passivo, porque ele é uma autarquia federal. Então, é só para entenderem, né, o que eu tenho a ver com essa situação. Os direitos de propriedade industrial são. A gente tem patentes de invenção e de modelos de utilidade e registros de marca e de desenhos industriais. Essas 5 proteções que são previstas lá na Lei 9279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, elas são concedidas pelo INPI. É o INPI quem concede a patente após um processo administrativo, um procedimento. É o INPI quem concede os registros após um procedimento administrativo. Então, se uma empresa quer anular o registro ou então a patente de uma outra empresa, de titularidade de uma outra empresa, necessariamente o INPI vai ter que estar no polo passivo, porque foi o INPI que expediu aquele ato administrativo. Então, por exemplo, a Louis Vuitton, e foi até um caso, não vou comentar o desfecho, porque eu acho que ele não transitou em julgado ainda, mas é só um exemplo. A Louis Vuitton processou uma outra empresa que tinha uma marca registrada chamada Viviton, dizendo que essa Viviton levaria o consumidor a erro, confundiria o consumidor e, além disso, causaria tornaria muito comum a sua marca no mercado. E aí, ela estava querendo anular a marca daquela empresa, então anular um ato administrativo. Fica no polo passivo o INPI e o dono titular da marca Viviton. É um processo que está ainda em andamento, acho que está no. Não sei se já transitou, se está no STJ. Mas teve com certeza recurso, é uma sentença lá da vara. E agora, um outro exemplo que não tem o INPI no polo passivo, quando a Louis Vuitton ajuiza uma ação dizendo que existem várias empresas vendendo mercadorias falsificadas dela, que tem muito, talvez seja uma das marcas mais falsificadas do mundo, a Louis Vuitton, né? E aí, nesse caso, não tem INPI no polo passivo, porque o INPI não ia dar um registro para a marca Louis Vuitton, que é exatamente igual à já registrada. Ele pode dar para uma outra parecida porque ele achou que não ia ter confusão para o consumidor, mas idêntico ele não vai dar. Então, nesse caso, quando o INPI, quando a Louis Vuitton processa uma outra empresa que está vendendo uma marca por contrafação mesmo, aquela marca quer copiar
a Louis Vuitton justamente para vender algo falsificado. Quando a Louis Vuitton processa por isso, não tem ato administrativo nenhum. Ela quer tirar do mercado aquele tipo de fraude, né? Porque está copiando, está lesionando todo o trabalho que a Louis Vuitton vem fazendo. Esse tipo de processo de contrafação, de concorrência desleal, que não envolve ato administrativo, são duas empresas só, ele vai para a justiça estadual. Aí não fica lá com a gente. Ah, exatamente, é importante, né, fazer esses esclarecimentos iniciais para situar o pessoal do que a gente vai falar. E esse primeiro ponto aí que você já tratou já tem reflexos processuais, né, que diz respeito à competência. Exatamente. Então, por exemplo, um dos temas que gera muita discussão de competência é um que você escreveu um artigo junto com o Marcelo Mazzola da posição processual do INPI nesses processos. Por quê? Porque o artigo 57 lá da Lei de Propriedade Industrial fala que nessas ações de nulidade, ou seja, quando uma empresa quer anular um registro de marca ou então uma patente de uma outra empresa, ela vai ajuizar a ação na Justiça Federal, tendo o INPI no feito. Só que ela não fala, a lei não fala qual é a posição que o INPI vai ter naquele feito. O artigo só fala: a ação de nulidade vai ser ajuizada na Justiça Federal e o INPI intervirá no feito. Aí, como somos juristas e adoramos um debate, ninguém se entende sobre qual é a posição do INPI no feito. O INPI seria réu porque você está anulando aquele ato administrativo que ele expediu, ou então o INPI seria. O TRF vem adotando o seguinte: você ajuiza a ação. Imagina você, a Louis Vuitton quer anular a marca de uma outra empresa. Você ajuiza a ação em face daquela empresa que está com uma marca parecida com a sua, e em face do INPI, que foi quem te deu aquele registro. O INPI, segundo o nosso TRF, o TRF2 da segunda região, ele é litisconsorte passivo necessário. Tem que estar naquele feito, porque se o juiz mandar anular a marca, automaticamente está atingindo o ato administrativo do INPI, então está atingindo a esfera jurídica do INPI diretamente. Mas no seu artigo, por exemplo, que você escreve com o Marcelo Mazzola, vocês defendem que o INPI seria um litisconsorte dinâmico. Não sei se você quer explicar melhor do que eu, né? Já que você que escreveu. Não, então, falando assim rapidinho, o INPI, na verdade, por ele ser uma autarquia federal, ele não defende, né, uma posição concreta. Então, ele pode, inclusive, na esfera administrativa, anular o ato dele, reconhecer, não, olha, eu errei aqui e eu estou voltando atrás, eu vou anular, enfim, modificar o entendimento anterior sobre o pedido de registro de marca, por exemplo. E aí, nessa condição, né, como ele pode rever, ele não tem uma posição fixa, como as partes, né, litigantes ali, cada um está defendendo o seu posicionamento, ele poderia ser um desconforto dinâmico, porque ele começaria inicialmente no polo passivo, que ele seria chamado a ingressar na ação, mas ele poderia migrar para o polo ativo, ele poderia aderir à posição do autor, concordando, e ele estaria livre do pagamento de honorários suplementários. Falando, não, realmente, eu errei aqui, e ele tem essa autonomia, né, de dizer que ele errou e concordar com o pedido do autor, né, na ação. Então, ele teria esse dinamismo, começando no polo passivo, poderia migrar, né? E aí a gente trata aí do período que isso poderia acontecer, mas mais objetivamente, essa posição de desconforto dinâmico seria justamente a possibilidade de migração, que até o professor Antônio do Passo Cabral chama de migração interpolar, né? Que é a possibilidade de migração de polos. Exatamente. Um exemplo da hipótese que vocês partem, que acontece muito nos processos, é nesses de desenho industrial. Os registros de desenho industrial não têm exame de mérito no INPI. Então, se você criou algo e fez uma nova conjuntura lá de linhas e cores e deu aquilo, conseguiu obter ali um desenho industrial, e você vai até o INPI e você pede o registro daquilo, o INPI automaticamente te concede o registro daquele desenho industrial. Ele não analisa o mérito, ele não diz que se realmente tem requisitos para ser um desenho industrial ou não. Ele analisa requisitos formais de documentos de titularidade, etc., mas ele automaticamente te dá aquele registro de desenho industrial. E aí,
é possível que quando alguém ajuize uma ação pedindo para anular aquele registro de desenho industrial, o INPI seja, pela primeira vez, ele vai analisar o mérito daquilo. E aí pode ser que ele fale, bom, realmente isso aqui não está certo. Eu concedi automaticamente o registro, como determina a lei, mas analisando o mérito não deveria. Ele não preenche os requisitos para ser, no mérito, um desenho industrial. E aí, nesses casos, no polo passivo, o INPI se manifesta favoravelmente ao autor daquela ação. E esse seria um dos casos que no artigo de vocês falariam, olha, nesse caso, o INPI poderia migrar para o polo ativo e defender a nulidade junto com aquele autor da ação, como ocorre nessas ações de improbidade, nessas ações coletivas, né, que o município ajuiza uma ação. Aliás, o MP, por exemplo, ajuiza uma ação contra o município e contra o prefeito, dizendo que cometeram um ato de improbidade. E aí o município fala pela sua procuradoria, olha, eu sou tão vítima quanto toda a sociedade. Eu quero ficar, na verdade, no polo ativo, junto com o Ministério Público, para processar esse prefeito. É uma coisa que acontece pouco na prática, mas que é possível que aconteça. Tem previsão legal. Ou seja, haveria uma migração. Essa migração interpolar, né, que o professor Cabral fala, seria uma situação parecida com o que vocês estariam defendendo, né? A questão que gera discussão é que para ações coletivas tem uma previsão legal, o município pode mudar. Exatamente. Para a lei de propriedade industrial não tem essa previsão legal. E aí fica um pouco mais difícil de ser aceita pela jurisprudência, digamos assim, né? Tem que ainda discutir isso. E aí o STJ vem falando o seguinte, até julgados recentes, o NPI é um litisconsorte passivo, ou seja, ele vai começar a ação no polo passivo como réu, porque você tá querendo impugnar um ato que ele deferiu. Mas se ele, em alguns casos, quiser concordar com o autor, por exemplo, ou então não quiser defender que aquele ato de fato é ilícito, não deveria ter sido concedido, ele pode ser um interveniente sui generis. Então, ele tem presunção de interesse naquela causa, mas ele tem uma intervenção sui generis. Não seria necessariamente réu quando ele defende que aquele ato não deveria ter sido concedido. E qual é a importância dessa discussão toda? Por que discute tanto? Só por causa dos honorários, né? Assim, em especial por causa dos honorários. Porque quando o INPI ele é réu, ele vai ser condenado em honorários. E vai receber honorários. Mas quando ele é só um interveniente especial, quando ele, por exemplo, concorda com o que o autor está pedindo, ele deixa de ser réu e ele vai atuar na condição de interveniente sui generis. E aí ele não responde por honorários. Então, essa que é a razão de discutir isso. Exatamente. É um tema que é muito interessante, né? A gente levou lá, enfim, ao conhecimento de alguns julgadores o nosso artigo, o nosso posicionamento. Até já conseguimos emplacar um chamado de litisconsorte dinâmico no STJ, mas aí isso ainda está se sedimentando. Realmente a posição majoritária ainda é a do litisconsorte sui generis. Então realmente foi muito feliz assim, para a gente poder estar contribuindo, né, com a formação de alguma forma, né, trazendo luz, jogando luzes no tema e trazendo outras ideias, né, para a discussão do tema. É um artigo que eu realmente tenho muito carinho. Acho que foi o primeiro assim, grande que eu escrevi em coautoria com o Mazola, que é meu grande padrinho aí acadêmico. E já teve essa repercussão toda super legal. E eu fico feliz de saber que você usa nas suas aulas, que você comenta. Fico realmente muito, muito feliz de poder contribuir com a discussão. Ficou muito bom mesmo. Parabéns. Legal. Então, assim, a gente já viu que essa questão de... Então, TI e processos estão totalmente conectados, né? Como a gente já viu nesse exemplo aí da questão da posição processual do INPI. Aqui a Jaboticaba Beca Kish. Ela está perguntando do artigo. O artigo INPI, litisconsorte dinâmico da revista da ABPI. Ele chegou a ser publicado em um outro livro de reflexões sobre propriedade industrial, mas se você pesquisar na revista da ABPI, você encontra. E aí, enfim, outros temas, né, como a gente estava conversando antes, tangenciam muito, né, misturam, né, esses temas de TI e processo, não só no que diz respeito à sucumbência do INPI, que é uma questão relevante, como também, como a gente falou há pouco, a questão da competência, né, da justiça
Federal e da Justiça Estadual, inclusive já foi objeto de repetitivo. Né? O único, assim, é um dos poucos, né, precedentes de observância obrigatória que a gente tem aí em matéria de PI. Assim, esse, inclusive, eu acho que foi o primeiro, né, que foi julgado sobre a sistemática de recursos repetitivos. Se eu não me engano, é isso. Ele foi o primeiro julgamento do STJ e foi de PI, né? Foi o primeiro do STJ em recursos repetitivos e foi justamente em PI. Que tem a ver com exatamente essa primeira explicação que eu fiz lá da nossa competência. Quando você quer anular um ato administrativo do NPI, o processo vai para a Justiça Federal. Então, nesse julgamento, por exemplo, do STJ, a Natura queria anular o registro de marcas do Grupo Jequiti, alguma das marcas do Grupo Jequiti. Ambas são de cosméticos. E queria pedir junto a abstenção do uso daquelas marcas, que a Jequiti não apenas tivesse as marcas anuladas, mas que tivesse também a abstenção do uso daquelas marcas. Anula e automaticamente impede que a Jequiti continue usando. E, além disso, queria que a Jequiti mudasse o trade dress, ou seja, aquele conjunto imagem dos produtos, porque dizia que o formato do produto, o conjunto imagem do produto da Jequiti era muito parecido com o da Natura e aí levaria o consumidor a erro. E aí o que o STJ falou com relação a esses 3 pedidos? Nulidade do pedido do Grupo Jequiti junto com a abstenção de uso, porque quando você declara nulo, automaticamente você deve declarar que você deve se abster do uso, isso é de competência da Justiça Federal, porque são pedidos que um é consequência do outro e envolve um ato administrativo. Mas o trade dress, aquele conjunto imagem, ele não é registrado no INPI. Não existe registro disso numa autarquia federal. É um ato que as empresas... É uma estratégia de mercado que as empresas fazem. Fazem o seu conjunto imagem lá, o seu trade dress para ter a aproximação com o consumidor, mas isso não é registrado, não é levado a uma autarquia federal. Não envolve o INPI, então quem discute isso é a Justiça Estadual. Então, divide o processo. Vai metade para a Justiça, metade dos pedidos ficaria na Justiça Federal e essa parte de trade dress ficaria na Justiça Estadual. Essa parte, Natália, inclusive, de dividir os pedidos entre federal e estadual, é muito comum e a gente recebe muito pedido, muitas questões desse tipo, porque, de fato, as questões são muito embrincadas entre federal e estadual, entre ato administrativo e concorrência desleal. Em geral, envolve isso tudo, aquele caso. E aí fica metade do processo num canto, metade do outro. Por exemplo, e é uma discussão, inclusive, recente do STJ, e eles mudaram o entendimento agora, em 2020, que é a nulidade de patente quando você alega em defesa. Como assim? Imagina o seguinte, eu escrevi até um texto disso com o Henrique Ávila, acho que vai publicar num livro que está sendo coordenado pelo Fred Didier, porque eu achei muito interessante esse tema porque é um tema que a gente vê muito na prática, que parece que o STJ agora está indo mais num sentido uniforme, porque antes estava bem dividido. Eu não sei se eu concordo com esse sentido do STJ, já vou dizer por quê. Imagina o seguinte, é uma ação entre particulares, então ela está lá na Justiça Estadual, cujo objeto é a infração de uma patente. E aí, por exemplo, imagina que o titular de uma patente de uma vacina, imagina que a AstraZeneca conseguiu patente para a vacina dela. Só que tem já uma outra empresa genérica de farmacêutica que faz genéricos produzindo aquela mesma vacina que a AstraZeneca conseguiu a sua patente. E aí, quando a AstraZeneca consegue a patente dela, ela fala, bom, você está aí no mercado produzindo o genérico da minha vacina que está patenteada. Então, você está fazendo uma infração à minha vacina. E aí, você ajuiza uma ação, a AstraZeneca ajuiza uma ação na Justiça Estadual, dizendo que aquela empresa farmacêutica de vacinas, que está fazendo a genérico da sua vacina, está cometendo uma infração. Ela não está discutindo ato administrativo nenhum, porque o INPI não se manifestou sobre nada com relação àquele genérico. Ela só está dizendo que estão copiando, vendendo no mercado um produto do qual ele tem a patente. E aí essa empresa de genéricos se defende na contestação e fala o seguinte, não, eu tenho o genérico, eu estou fazendo o genérico dessa patente, dessa vacina aqui, porque você não deveria ter essa patente. Na verdade, a sua patente é nula. Você trouxe um produto no mercado que não tinha novidade. E aí, como não tem novidade, você sequer deveria ter direito àquela patente. Ou seja, o réu no Estado, numa ação de infração, lá na Justiça Estadual, alega a nulidade da patente do autor como matéria de defesa, na sua contestação.
E aí, o que o juiz estadual pode fazer? Será que o juiz poderia anular, analisar aquele pedido e analisar se realmente a patente da AstraZeneca, daquele autor da ação, é nula ou não é nula? Para o juiz estadual fazer isso, aí ele vai ter que analisar um ato administrativo do INPI, porque foi o INPI que deu a patente para aquele autor. Se o réu genérico está dizendo que ela é nula, o juiz estadual vai ter que falar, bom, tem requisitos de novidade, de atividade inventiva, de aplicação industrial, o INPI deu uma patente que deveria ter dado ou o INPI agiu errado? E aí que vem a discussão. Pode esse juiz estadual analisar um ato administrativo do INPI, que é uma autarquia federal, e aí o processo continuaria na justiça estadual? Ou, ao contrário, ele deveria necessariamente suspender aquele processo, paralisar toda a discussão, e aí o réu, nesse caso a empresa de genéricos, vai para a Justiça Federal, ajuiza uma ação na Justiça Federal, pede a nulidade daquela patente, e aí fica aguardando enquanto há nulidade, só depois, quando o juiz federal decidir se tem ou não nulidade naquele ato administrativo do INPI, volta a correr o processo na Justiça Estadual. Ou seja, necessariamente divide ou fica tudo na justiça estadual. E aí o STJ falava o seguinte, é a terceira e a quarta turmas que julgam direito privado, a quarta turma tradicionalmente fala que pode sim o juiz estadual analisar como uma questão prejudicial ali. Então, você como réu genérico alega que a patente é nula, o juiz estadual analisa os requisitos incidentalmente, e a patente fica nula, digamos assim, né? Só naquele processo, com resultado inter partes. Essa é a posição, ou seja, aquela empresa de genéricos não poderia comercializar aquele produto, porque perante ela a patente é vigente. Aliás, ou então o oposto, né? Se o juiz estadual entender que a patente é nula, aquela empresa de genéricos poderia comercializar aquele produto, porque o juiz estadual está dizendo que a patente é nula perante, naquele caso específico, com efeito interpartes, mas para todo o restante do mercado, aquela patente vai continuar vigente, porque foi uma questão prejudicial, efeito interpartes. E aí, em razão dessa coisa meio esquisita que fica, né? Patente nula só interpartes, a terceira turma do STJ tradicionalmente falava, não, você tem que necessariamente suspender o processo e mandar para a Justiça Federal, porque vai ficar muito esquisito esse negócio de ter uma patente com efeito nulo interpartes e para todo o mercado ela continua vigente. Só que recentemente, agora no final de 2020, foi uma decisão até do ministro Tarso Severino, ele reviu o entendimento dessa terceira turma e foi acompanhado pelos demais para dizer que pode sim, incidentalmente anular aquela patente, trazer, assim, dizer que é nulo, né, aquela patente naquele processo na Justiça Estadual. E aí não faz coisa julgada, só vai ter uma improcedência daquele pedido. Por exemplo, imagina que a AstraZeneca, de novo, está processando uma empresa de genéricos, está vendendo a vacina que ela conseguiu a patente. E aí o juiz anula a vacina, diz que a AstraZeneca não teria direito àquela vacina naquele caso, a patente é nula. E aí o efeito é só interpartes e não faz coisa julgada. Todo o restante do mercado vai ter que respeitar essa patente ainda. Só que aí, se a pessoa quiser, qualquer um quiser, vai na Justiça Federal pedir a nulidade. Ele, para o STJ, agora é isso, pode alegar incidentalmente e não faz coisa julgada. Mas é uma questão que ainda, eu acredito que ainda está em aberto, né? Vamos ver qual vai ser a repercussão desse julgamento. Exatamente, porque eu não sei qual é a sua opinião, né, assim, acadêmica, né, sobre o assunto, mas me parece que se não forem fincadas balizas para essas hipóteses de nulidade incidental, acaba ficando tendo uma certa insegurança jurídica. Não sei o que você pensa, mas me parece que para ser declarada incidentalmente no estadual, teria que ter algumas condições, né? Estabelecer algumas premissas a serem cumpridas para ter essa nulidade interpartes. E aqui até peço fazer um parêntese de um caso que a gente está cuidando, ainda está em julgamento, por isso que eu nem vou dar muitos detalhes, mas nesse caso, a patente que a gente está tentando, a nulidade incidental, ela está expirada. Então, isso diz ação de infração de respeito a um período anterior e eu não tenho mais interesse de agir na federal.
Então, na minha visão, isso poderia ser uma baliza, porque eu não tenho como atacar na federal, porque eu não teria interesse de agir para anular uma patente expirada, mas, por outro lado, poderia pedir invisibilidade incidental na estadual, que seria uma forma de defesa. Eu só teria a defesa como solução ali, eu não poderia contra-atacar, né, com uma ação de nulidade. Então, assim, acho que Esse é esse é um um bom caso. exemplo. Esse é um bom exemplo, Natália. Na verdade, ele nem gera uma discrepância no mercado, digamos assim, ou uma insegurança jurídica no mercado, porque você não vai estar declarando nula uma patente com efeitos interpartes e todo o mercado vai estar num sentido oposto, tendo que respeitar aquela patente porque ela já está expirada, né? Então, esse seria um caso que, a princípio, o juiz estadual não estaria dando uma decisão tão divergente do que um federal daria, né? Exatamente, acho que criar algumas balizas como essa seria interessante. Óbvio que tem outros casos, esse é um exemplo, mas acho que seria interessante, não sei o que você pensa. Eu tendo a achar que, inclusive foi o que eu coloquei no artigo, mas assim, nada definitivo, só algumas reflexões. Que essa divisão entre o juiz estadual decide só com efeito interpartes, depois vem o juiz federal e que não faz coisa julgada, então o juiz federal pode decidir, ele pode decidir em sentido oposto, eu acho que gera uma insegurança muito grande. E, além disso, quando o juiz estadual vai analisar a nulidade de uma patente, a gente tem que lembrar que o juiz estadual não está habituado a analisar nulidades de atos administrativos federais. Então, ele não está acostumado a ver aquele tipo de quesito que tem nessas patentes. Essas patentes, geralmente, são muito complexas, envolvem mais de uma área de conhecimento, então é comum que a gente nomeie por vezes mais de um perito especializado em 2 tipos de engenharia, com 2 tipos de formação científica. Os quesitos são muito complexos, as impugnações dos advogados são muito complexos. É um trâmite diferente de você analisar uma concorrência desleal, né? Porque você não está vendo requisitos de nulidade e requisitos de uma patente. Então, o juiz estadual teria que ver nulidade, novidade, atividade inventiva daquela patente, que são termos que, a princípio, ele não está habituado a usar. Não é do dia a dia dele. Esse eu acho que é a maior complicação disso ser julgado pela justiça estadual. Não é raro que a gente tenha perícias com resultados diferentes e decisões diferentes nesse tipo de caso. Então, às vezes, tem uma decisão interpartes no sentido, vem para a federal, aí os advogados juntam aquele laudo, aí eu vejo o laudo e eu falo, nossa, mas eu não gostei dessa perícia, não me convenceu, não tá boa, não estão os quesitos que eu gostaria que tivesse. Eu tenho muitas dúvidas aqui ainda. Como é que eu vou anular ou manter a vigência de uma patente assim? Aí lá vou eu designar outra perícia. Aí vem o perito com outra resposta. Aí fica... aí fica essa insegurança, né? Mas eu entendo do lado do advogado e das empresas, eu entendo perfeitamente que para ele é mais rápido resolver tudo no Estado, porque a ação já está lá, né? De fato, estaria mais celeridade. Mas a questão é que essa celeridade nem sempre vai trazer um resultado que é o melhor resultado, né? E o que a gente vê também demais acontecer são as suspensões por prejudicialidade externa, né? Tem a discussão da infração e aí suspende até definir a nulidade. Aí tem aquela discussão se é o prazo de 1 ano lá do 313 tem que ser respeitado, ou se não, porque às vezes 1 ano é muito pouco tempo para você definir e, enfim, encerrar uma ação de nulidade, transitar em julgado, né, perante a Justiça Federal. Até porque, como você acabou de dizer, às vezes uma perícia não é suficiente, precisa de mais uma, são patentes complexas. Então, o que a gente vê muito isso acontecendo. Segura, né, na estadual, enquanto julga na federal. E tem aquela discussão, se entrar depois a nulidade pode criar a infração? Aí a gente também tem alguns entendimentos diferentes aí sobre o tema. E se a nulidade pode seguir, mesmo na pendência da infração, passado o prazo de 1 ano. Então, assim, são vários reflexos, né, processuais que acontecem dessa uma mistura, né, de competências, uma mistura e separação ao mesmo tempo de ações e competências envolvendo uma mesma patente, uma mesma marca. E essa complexidade da perícia que você falou, que ela ocorre na Justiça Federal, o tempo do processo na Justiça Federal acaba sendo imprevisível, né? No mínimo ele vai demorar ali 1 ano, porque designa essa perícia.
Em relação a isso, o CPC novo, ele acabou contribuindo. A gente está tendo já na prática, contribuindo para melhorar, né? A gente está tendo já na prática alguns casos de negócios jurídicos processuais que envolvem a designação de perícia que são bem interessantes. Então, quando o artigo 190 do CPC fala lá que, eu estou falando aqui de cabeça, então eu não estou me lembrando exatamente da redação do artigo, mas ele fala que as partes devem estimular podem estimular mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades da causa. Então é um caso de negócios processuais ou convenções processuais. As partes, autor e réu, que estão ali em conflito, e a gente sabe que eles realmente estão no embate, pelo menos nos processos mais complexos, é um embate de verdade. Eles não estão ali para nem sempre a cooperação ela reina, mas em muitos casos a gente vê esses negócios jurídicos processuais e a cooperação funciona mesmo. Então, a gente tem um exemplo deles, delimitação consensual do objeto do processo. Já teve lá na vara casos em que eles delimitam, os próprios advogados, de ambos os lados, que nós vamos discutir apenas a nulidade dessa patente com relação à ausência de atividade inventiva. Então, se tiver um quesito de novidade, que é um outro requisito de validade da patente, não vai ser discutido nesse caso. Ainda que o perito fale, ela não é nula porque não tem atividade. Essa patente é nula, porque, ela é válida porque tem atividade inventiva, mas pode ser que não tenha novidade aqui. Não tem como discutir isso nesse processo. Ainda que surja alguma coisa daquele laudo pericial, as partes delimitaram consensualmente qual é o objeto do processo e quais seriam os requisitos que estão sendo discutidos. Então, a princípio, não poderia ampliar mais do que as partes colocaram ali especificamente. Mas existe discussão porque são, às vezes, questões de ordem pública, etc. Mas esses negócios processuais, um outro exemplo deles é da escolha consensual do perito. Então, facilita muito, porque fica menos discussão para ficar, vai e volta o processo para uma parte e para outra para ver quem eles concordam que seja o perito. Então, as próprias partes indicam quem é o perito. Um outro caso, quando a perícia é complexa, envolve mais de uma área de conhecimento, as próprias partes já designam um calendário processual. Então, em vez de ser o prazo que está lá previsto na lei, vamos colocar um prazo maior. Ao invés de ser um prazo X para entregar o laudo, vamos colocar um prazo um pouquinho maior. E aí segue todo aquele calendário e isso facilita muito. Tem que ter a concordância do NPI sempre, mas facilita muito porque a gente vê uma cooperação muito mais evidente entre as partes nesses tipos de casos. Assim, até uma curiosidade aqui minha. Na prática, você já participou esteve dirigindo o processo que teve calendário processual para perícia? Eu particularmente, só atuei em um com calendário processual. Funcionou super bem. Mas eu só tive na prática um exemplo. Legal de saber que está funcionando bem, né? Sim, vários. É muito interessante. Funciona muito bem. E facilita até para a gente, né? Porque já consegue controlar o prazo direitinho. Tá no prazo daquele processo. Agora vai abrir prazo para tal manifestação. Facilita, inclusive, para o trabalho da secretaria, né? Da vara. Há quem diga que acaba tumultuando porque o processo acaba saindo do curso, né, natural lá entre as localizações do cartório, do gabinete, e, enfim, já que não tem necessidade das intimações, mas eu acho que o calendário processual e o negócio jurídico processual em geral vieram para acelerar, para auxiliar, para customizar, e isso, assim, sempre que eu falo sobre isso, eu sempre dou exemplo de ação de patente, porque são casos extremamente complexos. Então, assim, muitas vezes também o que a gente vê é a possibilidade também de dilação do prazo, sei lá, de uma contestação. Porque às vezes o que a gente vê o autor teve, sei lá, ficou 6 meses, 1 ano reunindo documento, obtendo parecer, para entrar com aquela ação. E aí chega a prazo de defesa, né, da parte 15 dias úteis. Isso não é nada em se tratando da complexidade, e o que a gente tem visto na prática é alguns juízes indeferindo, dizendo que não pode dilatar prazos peremptórios, mesmo que isso contrarie lá a regra expressa do 139, agora eu não lembro se é 4 ou se é 6. Acho que é 6. Sim. E, assim, são coisas que os negócios jurídicos e a PI, eles vieram para ajudar muito esse procedimento que tende a ser complexo.
Eu acho o PI uma parte. Inclusive, eu escrevi um artigo disso na revista da BPI chamado Saneamento Cooperativo nas Ações de Nulidade. E foi logo no começo, assim, acho que tem um pouco antes eu não tinha tido nenhuma experiência com calendário processual, nem com negócio jurídico processual ainda. Então, eu escrevi uma coisa que era a princípio teórica. Mas depois eu vi que realmente funcionava bem na prática. Eu acho que eu coloquei nesse artigo algo que eu realmente concordo, que isso é muito. Essas ações de propriedade industrial têm tudo para florescer esses negócios jurídicos processuais, porque os advogados são especializados, então eles conhecem muito bem aquele tema, eles sabem que que a perícia de uma patente para determinado tipo de invenção demora muito mais do que a média, então ele consegue ajustar aquilo. O outro que vai trazer um assistente técnico, ele sabe que o assistente técnico vai demorar muito para se manifestar sobre aquilo, então ele pede também um prazo diferenciado. Eles estão ali no dia a dia daquilo e sabem muito mais do que... Sabem que é diferente de um processo qualquer que você está discutindo, por exemplo, uma ação em que alguém quer um medicamento em face do SUS, da União, e a perícia do médico vai ser se a pessoa está doente ou não e se precisa ou não daquele medicamento. São coisas mais complexas. Então, o advogado conhece mais do que ninguém aquela realidade daquele tipo de invenção para ajustar aqueles prazos. E, além disso, essas patentes, muitas delas envolvem interesse social evidente, como essas de medicamentos, né? Inclusive, o interesse social foi uma das razões que levou a ADI 5529 a ter o seu julgamento, segundo o voto da maioria, né? O ministro Barroso e o ministro Fux ficaram vencidos. Ter o julgamento favorável, ter o julgamento pela procedência, dizendo que envolvia medicamentos, que envolve automaticamente interesse público imediato naquilo. Então, essas ações de patentes, se a gente fazer elas demorarem muito, é mais tempo de royalties que estão sendo pagos, às vezes, por uma patente que é nula. Então, a cooperação e a participação do advogado especializado, eu acho imprescindível. Eu acho que assim, foi o que você até falou há pouco. Apesar da animosidade, às vezes, estar acirrada entre as partes, né, entre os polos ali litigantes, e a gente acaba vendo isso muito manifestado nas petições mais duras, mas a cooperação tem que estar acima disso tudo, que é para a entrega da prestação jurisdicional. Ganhar ou perder, mas as partes devem sempre cooperar e observar a boa-fé, tudo dentro dos limites ali do que é fair, né? Dentro do processo. E a cooperação realmente é fundamental. E uma coisa que a gente também, eu não sei qual é a sua experiência, mas que a gente tem visto funcionar legal, é a audiência de saneamento compartilhado. Ainda mais quando tem essa animosidade aí mais acirrada, o juiz consegue equilibrar o tom ali e às vezes consegue sair um saneador ali já conjunto, né, os pontos controvertidos, e aí já deixa o processo redondinho, né, para produzir as provas e ser proferida a sentença. Eu acho, Natália, que essa parte do saneamento é essencial para o restante desses processos, para o restante da condução desses processos que discutem propriedade industrial, exatamente pelo que você falou, porque ali já delimita tudo, já diz, inclusive, muitas vezes, quais são os quesitos que vão ser propostos, já delimita o tipo qual é o requisito, às vezes, específico da patente que está sendo discutido, para depois, se quiser discutir um outro, não vai ser possível. Então, eu dou toda a atenção a esse despacho saneador, que na verdade é uma decisão, né? Porque a partir dali o processo vai andar muito mais, vai fluir muito melhor se for um saneador muito bem feito. Eu nunca fiz essas audiências de saneamento em conjunto compartilhada, mas a gente já recebeu assim esses negócios processuais, essas delimitações do objeto do processo, que são, digamos que, partes dessa audiência de saneamento feitas num papel, né? A gente poderia fazer tudo isso presencialmente, mas foram partes feitas no papel, juntando, acaba que o juiz que faz o saneador sozinho, mas com várias intervenções dos advogados ali. Então, fica uma coisa conjunta também. Eu dou toda a atenção a esse saneador, acho que ele é essencial. Não, com certeza, é super importante o processo já ir redondo e com relação ao perito, né, às vezes tem uma grande discussão, né, da possibilidade de nomeação, pode, mas é difícil, às vezes, você saber qual é a melhor formação do perito.
né, quem é a pessoa mais indicada para examinar aquela patente, por exemplo. Então, é realmente quando as partes conseguem convergir e já trazer um ou mais nomes, né, para o juiz, é muito mais fácil. Porque às vezes as partes podem não concordar com um nome só, mas falar, eu coloco dois, você coloca dois e a juíza decide. Eu indico um, você coloca um, a gente, ok, né, com relação à especialização, e a gente deixa o juiz decidir. Pelo menos já sabe que não vai ter esse tipo de impugnação dali por diante, né? Já fica assentado e resolvido. Sim. Agora, realmente, a questão do perito é a das mais complexas, né? Só para nomear o perito e depois para ver o valor dos honorários do perito, já perde ali uns bons dias, se a gente não perder meses ali. Sim, isso é verdade. A gente vê isso na prática, isso já vem o nome redondo. E as partes já obviamente, vão estar de acordo com o que aquele perito vai indicar de honorário, já economiza aí um bom tempo, né, do Agora, processo judicial. e uma coisa interessante, né, que nem sempre acontece com todas as autarquias. O INPI tem um baixo índice de reforma das decisões, né? Se você for considerar, por exemplo, decisões do INSS que são reformadas pelo Judiciário, é um alto índice de reforma das decisões previdenciárias. As decisões do INPI, elas têm um baixo índice de reforma pelo Judiciário. Em geral, a gente não anula aqueles atos administrativos que eles deram, né? Só quando realmente tem requisitos muito evidentes e são poucos esses casos. O que demonstra que o INPI vem fazendo um bom trabalho, é uma autarquia especializada, tem uma capacidade institucional, porque que eles têm uma competência técnica que a gente não tem, então tem uma capacidade institucional superior ao judiciário, então tem uma deferência maior a esse tipo de decisão do que se fosse de um ato qualquer que fosse estritamente jurídico, né? Então, por exemplo, essas questões previdenciárias é mais fácil para o juiz analisar do que uma questão que é bem técnica de patentes de uma molécula dificílima que a gente fica, né, não tem a formação que os técnicos lá do INPI têm. Então, a deferência judicial é muito maior. Para a gente, como advogado, também é muito difícil, às vezes, compreender o mérito técnico discutido para você jogar aquilo no papel. Então, às vezes, realmente, você falou molécula de não sei o quê, que, cara, a gente não aprendeu isso, né, na faculdade. Não. A gente estudou direito. A gente tem até um desembargador, o doutor André Fontes, que ele fez engenharia antes de virar, né, ir para o direito. Então, acho que já teve uma sentença, foi até minha, que a gente teve lá o laudo pericial, aí teve a sentença, concluiu, foi para reforma ou não lembro se reformou ou não. Mas ele analisou tecnicamente aquele laudo, assim, discordou, eu acho, do perito. Eu não lembro se eu acolhi ou não o laudo do perito, mas eu lembro que ele discordou do perito, disse que a molécula não era essa, era uma outra. Eu falei, gente, assim, para mim não dá. Essa discussão para mim não dá. O doutor André Fonte, ele tem múltiplas formações, né? Cada vez que eu ouço ele falar em algum lugar, eu descubro que ele tem uma formação diferente. Então, realmente, ele é um julgador multidisciplinar, digamos assim. Com certeza. E, assim, tanto na federal como na estadual, na federal, nas duas instâncias, na estadual aqui do Rio, a gente tem as varas especializadas. Então, isso já ajuda muito, né? A qualidade da decisão, o juiz que está acostumado a lidar com aquilo, que conhece aquela matéria, é muito diferente de você litigar sem a especialização. E é o que a gente acaba lidando no Tribunal do Rio. Porque a gente tem alguns jogadores que conhecem muito bem a matéria empresarial, muito bem o tema de propriedade industrial, mas tem outros que não estão familiarizados, de fato, não têm essa especialização. Então, assim, eu acho interessante, né, essa iniciativa até do TRF-T, o Tribunal de São Paulo tem também as câmaras, né, especializadas, e isso ajuda muito a qualidade das decisões, né, que às vezes a gente vê uma decisão de primeiro grau da estadual, juiz empresarial, cara, a sentença é assim, linda, decisão linda, assim, perfeitamente dialogando com a matéria, com a jurisprudência, com a LPI, e chega no tribunal e, enfim, o entendimento é diferente, falta de especialização. Então, isso é uma coisa que a gente acaba enfrentando e seria interessante que o Tribunal do Rio também tivesse, a TJ tivesse câmaras especializadas.
Talvez eu já ouvi alguma discussão, inclusive acho que teve até alguns Sim. eventos recentes estimulando, né, essa criação de câmaras lá especializadas. Eu acho que isso faz diferença, inclusive para o julgador. Eu nunca tinha tido contato com propriedade industrial na vida. Eu era advogada da União, depois eu fui promotora de justiça, então não tem absolutamente nada a ver com essa matéria que é estritamente de direito privado, a princípio. É claro que ela tem uma repercussão imediata no direito público, porque envolve interesse social, etc. Mas você estuda ela dentro do direito privado. Ninguém estuda propriedade intelectual dentro do direito constitucional, por exemplo, né? Ou dentro do direito administrativo. E a minha formação era de direito público. A advogada da União e Ministério Público não trabalha nesse processo. E aí eu caí numa vara de propriedade especializada em propriedade industrial. Para mim, fez toda a diferença ser especializada. Fui aprendendo tipo de processo, né? Porque é repetitivo, cada vez que você vai julgando, você vai vendo o que é mais comum na prática, os erros que acontecem mais, que dão errado no processo para você já ir corrigindo numa próxima, vai se apaixonando até pela matéria. Foi uma matéria que eu fui me apaixonando com a prática. Se não fosse especializada, fosse um processo ou outro, ia cair nas, sei lá, 30 varas que tem cíveis lá, com certeza eu não ia ter esse interesse todo pela matéria. Então faz parte, eu acho que é bom a especialização, inclusive para o julgador, para que ele desperte o interesse por aquilo. E julgar com interesse torna o processo muito mais atraente, né? Do que aquele caso que você pega, ai meu Deus, esse processo de novo não resolve. Quando é uma coisa que você gosta, porque tem que lembrar que o juiz é um ser humano, né? Ele tem gostos também, ele trabalha com aquilo. Mas ele tem processos que são. Você não consegue resolver, você não consegue chegar a um fim. Se você entende bem daquele assunto, se você sabe quais são os erros principais daquele tipo de demanda, como que você consegue fazer fluir bem aquilo, faz toda a diferença para aumentar o seu interesse e trazer mais celeridade para aquele caso, né? Não, com certeza, isso faz toda a diferença. E aqui no Rio realmente tem um projeto aí de ter as varas de direito empresarial, as varas não, as câmaras de direito empresarial. E eu torço para que isso caminhe bem e que seja realmente implementado, que vai ser muito bom a gente experimentar na estadual o que a gente já conhece do TRF aqui da Justiça Federal. Então, assim, O acho que Paulo vai ser um André até grande falou ganho. que foi a única que eu consegui ler, porque as outras eu não consegui ler, porque eu estava falando, mas essa aqui, por acaso, eu estava lendo. Está dizendo que o Paulo André Espírito Santo é o juiz lá um juiz que é referência que você fez, inclusive, uma live com ele, né, na Justiça Federal do Rio. Ele é consagrado, inclusive tem livros sobre a área, e ele fala que existem duas varas especializadas em direito concorrencial e direito aduaneiro, que é uma novidade da nossa Justiça Federal, né? É uma especialização sem volta. Então, o TRF2 está aí na vanguarda e está dando bons exemplos. Com certeza. Até aproveitar aqui para saudar o doutor Paulo André e até agradecer publicamente ele por ter feito a ponte entre para eu conseguir chegar a Caroline, que já era uma pessoa que eu queria chamar para a live, mas aí eu tive a oportunidade de fazer essa ponte por ele e ele, enfim, me ajudou e estamos aqui hoje concretizando. Ele é uma pessoa que faz pontes, Natália. Ele é uma pessoa que agrega. Ele e a Carla Bonfadini também. Os dois agregam. Você vai conhecendo, ele te apresenta alguém, que te apresenta alguém. Você escolheu uma boa pessoa para te apresentar. Não, exatamente. Eu fiquei assim, até agradecida a beça a ele e a Aline Miranda, que fez também a ponte para eu conhecer o Paulo André. Então, a Justiça Federal aí tem trazido ótimas lives, né, aqui pra gente, mais conhecimento aqui para nossa ESA. E aí, acho que, cara, passa muito rápido a live. Já estamos indo para os nossos 5 minutos finais e eu vou até pegar as duas perguntinhas aqui mais recentes que eu já tinha identificado para a gente falar rapidinho. Bom, o Bruno Luna perguntou: isso não é um procedimento que acaba criando um obstáculo relevante numa disputa comercial? Me refiro à divisão entre a Justiça Federal ou estadual. Tem como aperfeiçoar isso? Como? Caso Jequiti. Ah, sim. Então, o do caso Jequiti, eu acho que não teria como reunir tudo na Justiça Federal mesmo, e acho que infelizmente vai acontecer essa divisão, porque no caso de Jequiti, por exemplo,
quando você discute a nulidade de um ato do INPI, por exemplo, a nulidade de um registro de uma marca, realmente tem que ser para a Justiça Federal. Mas é difícil você dizer que um juiz federal vai analisar um ato que não tem nada a ver com o INPI, porque ele não tem competência para isso. A única razão dele estar naquele processo é o INPI, é uma autarquia federal, não é a matéria propriedade industrial que é de competência da Justiça Federal. É o INPI, autarquia federal, que pelo artigo 109 da Constituição atrai a competência da Justiça Federal. Então, se o INPI não tem nada a ver com aquilo, é difícil a gente trazer a competência para a Justiça Federal. Mas, assim, em outros casos, como no que eu falei dessa nulidade de patente como matéria de defesa, né? Se a pessoa uma empresa de genéricos que alega na sua defesa lá na Justiça Estadual que aquela patente que foi dada pelo INPI é nula. Nesse caso, eu acho viável que aquele processo fosse todo para a Justiça Federal. Quando o sujeito alega a nulidade, suspenderia, encerraria aquele processo. Alguém deveria ajuizar, o réu deveria ajuizar aquele processo na Justiça Federal e daí discutiria a nulidade ou não daquela patente e aí, consequentemente, analisar se houve ou não infração, porque aí seria uma consequência daquela nulidade ou não daquela patente. Se a patente é nula, teve infração. Se a patente não é nula, não teve infração. Acho que aí sim seria mais viável reunir tudo para a Justiça Federal. Legal, eu acho que seria mais fácil realmente do que dentro da capacidade, né, da participação do NPI, da especialização da federal, acho que realmente faz todo sentido. E com relação a esse julgado lá, esse repetitivo, né, 950, se não me engano, o tema 950 do STJ, no início, assim, parece que ele choveu no molhado, né, dividindo essas competências, que já era uma coisa meio que pacificada e compreendida, mas às vezes o judiciário precisa chover no molhado, né, para não ter mais, né, para não ter que enfrentar mais aquela discussão. Então acho que realmente veio em muito boa hora, né, esse porque foi um repetitivo, né? Para ele ter sido enquadrado dentro do tema dos repetitivos, você imagina a quantidade de processos que não chegou no STJ para eles terem destacado isso como repetitivo, né? Então, quer dizer, foi a gente acha que é um caso que a princípio é simples, mas se repetiu pelo Brasil todo em uma diversidade de causas, porque eles tiveram que destacar como repetitivo. E, inclusive, essa técnica, né, dos repetitivos, etc., embora tenham tido uma grande entusiasmo no CPC, com a ideia de que seriam precedentes obrigatórios, etc. Eu não sei se na prática a gente tem tido resultados tão eficientes. Eu precisaria de números para dizer isso, mas eu não sei se na prática os repetitivos trouxeram o resultado esperado dele com o CPC. Eu não sei nem, Natália, dizer se o CPC, talvez o Mazola, que gosta muito desse tema de processo civil, né? Você também, não sei se vocês saberiam dizer se a expectativa que o CPC trouxe, que era de ter uma celeridade maior e uma duração razoável do processo melhor, se realmente foi atendida, porque já se passou aí mais de 5 anos, né? Prática, eu não sei se a gente teve tão bons resultados assim. Talvez a gente precise mudar mais do que a lei, porque já está aí, já está nova, a cultura judicial nossa, dos magistrados e dos advogados, em como lidar com o processo. Porque se for depender só do que está no CPC, a gente vai esperar mais 5 anos e não sei se vai ter tanta novidade, né? Eu acho que ainda, por mais que tenha passado 5 anos, eu acho que ainda está meio cedo, né, até esses casos repetitivos serem identificados. E os advogados também, tanto os advogados como os julgadores também podem ter essa iniciativa, mas eu acho que é uma questão muito cultural, como você disse, será que eu vou levantar essa lebre e aí vai firmar entendimento contrário ao que eu gostaria? Será que eu prefiro ficar brigando para tentar ganhar uma ali, uma aqui e perder 5 do que uniformizar? Então, é uma cultura que eu acho que a gente tem que superar para fazer valer e aí ter os resultados positivos desse sistema, né, de precedente chamado agora do CPC. Mas, assim, de toda forma, recentemente eu dei uma olhada nos números de RDR e AC. Ao longo dos últimos anos, você vê um crescimento assim, exponencial, pelo menos de instauração. Então, já é uma tendência positiva, eu acho. Acho que já pode enxergar isso com bons olhos.
Sim, e na propriedade intelectual nem é o maior problema, né? As causas não são muito judicializadas, realmente os advogados têm uma atuação pré-processual muito intensa, tentam fazer acordos, sempre fazem aquelas notificações de uma parte a outra para tentar resolver antes de entrar em juízo. Então, é um bom exemplo de que não há excesso de judicialização na propriedade industrial e na intelectual em geral. Ah, legal. Então, assim, já fechando aqui a nossa live, né? Já são 11. Eu queria agradecer muito, né, a você pela participação aqui com a gente, por ter trazido com tanta leveza e tanta tranquilidade, né, temas que são até difíceis, né, ainda incipientes, mas com toda a didática, a calma e a tranquilidade. Então, assim, foi uma live assim, realmente muito enriquecedora. Eu aprendi muito aqui hoje te ouvindo falar. Queria agradecer muito. No início eu queria pedir desculpa porque eu estava um pouco nervosa, mas depois. Mas agradecer muito aí a sua participação e eu te devolver a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Natália, de novo o convite. Eu fiz questão de falar de propriedade intelectual. Eu sei que é um tema que você gosta, então ficaria interessante para nós duas, né? Que você tem artigo escrito na área, etc. E é um tema técnico que eu sei que as pessoas em geral não se interessam, então ainda mais para uma manhã de quarta-feira, né? Então não sei se é um bom aperitivo para um almoço, mas eu acho que esse ano em especial, né, em razão do julgamento pelo STF da ADI 5529, voltou-se um pouco mais os olhos para a propriedade industrial, que é um tema. Sem propriedade intelectual em geral, é o livro que você lê que tem direitos de autor, é o cosmético que você usa que tem patentes. Eu estava vendo, minha mãe toma colágeno para os ossos, e aí eu estava vendo escrito patente obtida. Então, assim, é o tempo inteiro na nossa vida, patentes e registros de marcas, o tempo inteiro. Então, é bom que a gente se interesse um pouquinho por esse assunto, e quanto mais você interessa, mais você vai vendo como que tem temas para serem explorados ainda, né? Sobretudo no Brasil, que nem sempre a gente dá tanta atenção a isso. Então, eu fico feliz mais uma vez e por isso pelo convite. E parabéns pela condução também. Obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação. Um beijo. Um Tchau, beijo, tchau. até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Até. Boa tarde.